Começando mais um papo na redação através das mídias sociais do jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Hoje estamos recebendo a advogada doutora Bianca Cardoso. Além de atuar na advocacia, ela produz vídeos para as redes sociais sobre a sua área de atuação, que é o stalking, perseguição, além de outros temas ligados ao direito. Hoje, ela soma mais de 500 mil seguidores e seus vídeos já alcançaram mais de 8 milhões de visualizações. Tudo bem, doutora? Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de verdade. É uma honra para mim participar de um podcast aqui em Araçariguama, que é a minha cidade, né? Então, tenho um carinho todo envolvido. Fico de verdade muito feliz com o convite. Opa, obrigado. E a minha primeira pergunta seria essa. Você é de Araçariguama? Eu sou de São Paulo, mas mudei para cá no início da adolescência. Mudei com toda a minha família para cá e desde então eu me apaixonei por aqui. De verdade, tenho intenção de morar aqui. Tem gente da minha família que gostaria de voltar para São Paulo, mas eu gosto muito de morar em Araçariguama. Bacana. E como é que surgiu a advocacia na sua vida? Então, eu sempre quis estudar direito, sempre foi um sonho. E aí, depois que eu saí da escola, o caminho seguiu naturalmente. Eu prestei o vestibular, fui aprovada, iniciei na faculdade de Direito. Na faculdade, eu já sabia que eu iria para a área criminal, já sabia desse meu interesse. E aí, quando eu formei, fiz a prova da OAB e comecei as especializações e a atuação na área criminal. Você atua somente na área criminal, essa é a sua especialização? Essa é a minha especialização. Em casos bem pontuais, eu atuo em outras áreas quando necessário. Às vezes o cliente faz questão que seja a minha atuação ali, então eu atuo. Mas, especificamente, eu atuo na área criminal. E você atua só aqui em Araçá ou... Na verdade, é bem engraçado, porque eu praticamente não atuo em Araçá. Devido às mídias sociais, eu atuo no Brasil inteiro, mas em Araçariguama, especificamente, é bem pouquinho. Eu tenho pouquíssimos clientes aqui. E por que você optou pelo stalking? Qual foi a sua... O que te levou a isso? Na verdade, foi uma condução. Eu posso dizer que eu fui conduzida até a minha atuação nos crimes de stalking, porque os meus primeiros vídeos que viralizaram, alguns tinham a temática relacionada ao crime de stalking. Então, meu ex está me perseguindo, a fulana está me perseguindo. E aí aquilo acabou trazendo para mim algumas pessoas que sofriam disso, que sofriam essa perseguição. Como o crime de stalking ele é recente no Código Penal, então existe às vezes uma ideia de que ele não é tão sério assim, de que ele não traz tantos danos assim à vítima, já que o stalker, às vezes, ele não chega ali ao físico, ele está comprando chip, ele está te perseguindo, ele está indo na porta da sua casa, mas ele não tocou em você ainda. Então, tem quem tem a ideia de que não é tão grave assim. E aí essas vítimas, elas viam os seus vídeos, entraram em contato com o meu escritório e eu acabei atuando para várias vítimas de stalking num curto período de tempo. E só para explicar, deixar um pouco mais claro, o que é o stalking? O stalking ele é a perseguição reiterada. Então, vamos supor que você tem um ex-namorado, um ex-marido, uma pessoa que você conhece na internet, uma pessoa do seu ciclo social, e aí ela começa a te perseguir. Então, você bloqueia ela compra um chip novo. Você pede para não ver mais ela começa a aparecer na sua casa, aparecer no seu emprego. Então, ela te persegue reiteradamente de forma a ou restringir a sua locomoção. Então, eu não vou para tal lugar, ou eu não vou sair porque essa pessoa me persegue demais. Ou realmente a causar algum dano, algum incômodo para você. E, geralmente, as vítimas são mais mulheres ou homens? Ou é equilibrado? Olha, é comum que sejam homens, porque, geralmente, quando envolvem homens, está ligado à Maria da Penha, ao crime da Maria da Penha. Porque o que acontece? Eles acabam perseguindo em razão do término do relacionamento. E aí eles iniciam essa perseguição. Com mulheres, acontece bastante do perfil ser geralmente uma ex-mulher, ou às vezes uma atual que está ali com a pessoa, mas ainda assim acha que a pessoa tem alguma coisa com a ex, ou alguma coisa nesse sentido, e acaba perseguindo aquela pessoa. Então, com mulheres, em ambos os casos, o motivo é passional. Mas com mulheres, geralmente envolve mais o ex. É mais difícil você ver uma mulher que está perseguindo o ex-namorado ou o ex-marido. É mais comum que elas persigam as companheiras dos seus companheiros ou ex-companheiras. Já os homens, eles têm uma tendência maior a perseguir as suas ex-companheiras. E como é que é o seu trabalho nessa área? Qual que é a sua função? O que é? A minha função é trazer essa vítima até um órgão especializado para que consiga prestar a assistência que ela precisa e mover um processo denunciando esse stalker para a justiça, para que ele seja processado criminalmente. Então, quando ele comete esse crime de perseguição, nós trazemos isso, nós montamos uma inicial, representamos perante o Ministério Público, para que o Ministério Público tome ciência disso, e aí, com isso, os demais órgãos são acionados,
e dar seguimento à punição desse stalker. Também existe a solicitação da medida protetiva, né? Em algumas situações, na maioria das situações é cabível a protetiva no crime de stalking, porque o stalker ele tende a cercar a vítima tanto no meio virtual quanto pessoalmente mesmo, no ambiente daquela vítima. Então, quando é no meio virtual, a gente pede a protetiva, mas não é como se ela tivesse tanta funcionalidade quanto fisicamente falando. E qual é a punição, qual é a pena para quem comete stalking? A pena para o crime de stalking ela é bem baixa, a pena máxima do crime de stalking é de 2 anos. Só que como o stalker, ele tende a, enquanto pratica o crime de stalking, praticar outros crimes junto, então acaba que a pena fica um pouco maior, porque às vezes ele ameaça de morte, às vezes, por exemplo, eu tive uma cliente que o stalker dela envenenou o animal de estimação dela. Então vai abrangendo outros crimes enquanto ele comete o crime de stalking. E aí acontece de quando ele é efetivamente denunciado pelo Ministério Público, ele acaba pegando uma pena maior em razão de outros crimes. Vai acumulando. E a idade, tanto de vítima quanto do agressor, né? Ele tem alguma idade que seja média ou não? Não tenho. É bem comum agora que o pessoal mais jovem ingresse no stalking também, mas sempre pelo meio virtual. Mas não dá para dizer que tem uma faixa etária específica para os stalkers, porque eles podem ter qualquer idade. E o que você tem pego hoje de caso é mais jovem ou mais... É bem difundido. Já lidei com o stalker de 49 anos, stalker de 30 anos, stalker de 17 anos. Foi bem surpreendente, porque ele stalkeava através de fakes, mas a moça ela tinha uma ideia de que poderia ser ele. E aí, quando a gente chega efetivamente, depois de fazer todas as diligências, para verificar a autoria e a gente chega nele, é surpreendente, até mesmo para a família, né? Porque a mãe fica... É uma surpresa negativa. Com certeza. E agora, quando o stalker ele é menor de idade, como é que fica a Então, punição? um menor de idade, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Então, ele vai ser punido de acordo com o ECA. E também é rigorosa? Ou ainda você acha que pode... Olha, eu, particularmente falando, eu já acho que a pena para o stalking é pequena. 2 anos é uma pena pequena. Para um menor, é irrisório. Não é como se fosse mexer com muita coisa. Até porque esses menores, eles geralmente estão ali a um passo da maioridade. Então, até ser realizado todo o procedimento para que ele seja efetivamente punido, ele já completou os 18 e já... Está livre. Está livre. Nossa, literalmente acaba... e assim, você... Como é que nasceu a ideia de produzir vídeos para a internet? Então, Araçariguama é uma cidade bem pequena, é muito pequena. E eu falei pra você, eu sempre tive interesse em atuar na área criminal. Não é como, ainda bem, mas não é como se aqui tivessem muitos crimes. Então, se eu fosse trabalhar só aqui, ia ser complicado. Então, assim que eu formei, eu comecei a pensar, eu falei, vou para as redes sociais porque eu vou conseguir um alcance maior lá. E foi incrível, porque realmente, através das redes sociais, hoje eu tenho processos no Brasil inteiro, é muito legal. Então, eu advogo em Goiás, advogo no Rio Grande do Sul, advogo na Bahia. São vários lugares. Puxa vida. E qual que é a estratégia que você usa para traduzir, né, termos jurídicos, que são complexos, numa linguagem assim, mais acessível? No início, antes de eu começar a produzir conteúdo, eu notava que os advogados, quando produziam conteúdo, eles geralmente faziam aqueles textos enormes, com jurisprudência, com artigo. E quando eu passava por aqueles posts, eu pensava, nossa, não vou ler. Porque acaba que nas redes sociais o conteúdo ele tem que ser muito instantâneo. Quando você usa palavras muito difíceis, você torna a sua comunicação mais travada. Com certeza. E aí as pessoas não vão ficar ali para te ouvir falar de acordo com o artigo 219 do Código Penal. Então, a minha estratégia é realmente fazer com que a pessoa ou se identifique com aquele problema, no caso de eventualmente precisar me contratar, ou que ela entenda do que eu estou falando. Então, ao invés de eu falar para ela, existe um artigo no Código Penal 219 que tipifica o crime de stalking, eu falo, você tem um ex que está te perseguindo, tem uma pessoa que está te perseguindo, isso é crime. Legalmente falando, essa pessoa não pode fazer isso. Já é mais direta. É bem direto. Então, acaba funcionando porque eu consigo atingir o grande público. E como é que você equilibra essa prática jurídica com a criação de conteúdos? Como é que é a sua rotina nesses mundos tão diferentes, né? É bem misto, vou falar para você que é bem misto. Como, por exemplo, hoje, fui convidada para vir até aqui e antes estava fazendo uma audiência. Então, às vezes acontece de, no mesmo dia, eu ter um compromisso como criadora de conteúdo e um compromisso como advogada.
Mas também são fases. Às vezes acontece de eu ter vários compromissos em sequência, como criadora de conteúdo, então sou convidada para comparecer em eventos, vou gravar publicidade, coisas nesse sentido. E às vezes acontece de eu ter várias audiências, tenho que fazer diligência, tenho que ir para presídio. Então é bem misto. Os seus vídeos estão te abrindo outras portas aí, né? Com certeza. É uma loucura, porque eu jamais imaginaria. Se você perguntasse para mim no final da faculdade, você imagina que os vídeos que você vai gravar vão te levar para realmente uma carreira de criadora de conteúdo? Eu jamais imaginaria. A ideia era realmente trazer clientes para o escritório e difundir conhecimento jurídico. Qual foi o seu primeiro vídeo? O que você gravou? Qual foi a sua primeira experiência nessa área? André, meu primeiro vídeo foi uma loucura, porque eu criei o perfil tinha acho que uns 5 seguidores, e aí eu perguntei para uns amigos, vocês acham que eu deveria gravar um vídeo ao invés de fazer aqueles posts digitados? E aí eles falaram, grava. E eu falei, beleza, vou gravar. E aí o meu primeiro vídeo foi um vídeo onde eu apontava para a tela e aí a pessoa falava, fui preso em flagrante, o que eu faço? E eu falava algo como, você tem o direito de aguardar em silêncio, aguarde em silêncio. E aí eu postei. E aqui em Araçá, como é muito pequenininho, quando começaram a ter alguns envios, eu falei, nossa, é o pessoal, né, dando risada e tal. Aí eu mostrei para uns amigos meus, falei, gente, tá com 10 envios, ai que vergonha, porque era um perfil muito pequeno. E aí eu fui dormir. Aí no dia seguinte eu acordei e o vídeo devia estar com umas 100 mil visualizações. Nossa. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E assim, pra mim foi um boom. Mas foi um boom bem mais negativo do que positivo, porque as pessoas que tiveram acesso a essa informação, elas ficaram bravas com a informação. Então, que absurdo, a pessoa comete crime e ainda tem direito de ligar para o advogado, e ainda tem advogado que vai para a internet falar uma coisa dessas, dar conselho para criminoso. E aí eu fiquei muito mal na época, só que juntamente com essa enxurrada de comentários, vieram os primeiros clientes. Então eu falei, bom, funcionou, para o que eu precisava funcionou, então vou continuar. E aí, 2 dias depois, eu gravei mais um, e esse vídeo bateu 2,3 milhões de visualizações. E era falando sobre a polícia não poder invadir a sua casa. Quais eram os motivos que viabilizariam a entrada da polícia na sua casa e por que eles não podiam. E esse vídeo, ele bombou numa dimensão muito grande. Eu logo bati os 10 mil seguidores, então foi muito rápido. Eu viralizei desde o primeiro vídeo. E fui emplacando virais e trazendo clientes para o escritório. Só que esses clientes não eram de Araçariguama, eram clientes da internet, que me viam de fora. E como é que você vê essa repercussão hoje? Você pensa em continuar seguindo esse caminho que está dando certo? É uma receita que deu certo? Como é que é? Olha, eu sou muito grata a tudo, até mesmo aos vídeos mais polêmicos que renderam comentários mais pesados, mas que ainda assim me trouxeram até aqui, que abriram portas e oportunidades. Eu pretendo conciliar a advocacia com a criação de conteúdo ainda por um tempo, mas no futuro eu vou falar para você que ainda é um pouco incerto. Não sei se eu partirei para um caminho específico e deixarei o outro de lado, porque realmente é uma coisa que funciona, uma receita que funciona. Eu tenho clientes porque eu estou na internet e eu estou na internet porque eu tenho clientes. Hoje, bem mais, eu tenho uma comunidade de seguidores muito legal, muito engajada. Então, se tornou uma coisa divertida para mim. Mas no começo era muito mais, tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer funcionar. E como é que a OAB vê esse tipo de trabalho seu? Então, a criação de conteúdo vista pela OAB, existem restrições. Não é tudo que você pode fazer, não é tudo que você pode falar. Só que desde que eu comecei a criar conteúdo, como eu comecei a criar logo que eu me formei, a matéria de ética estava muito fresca na minha cabeça. O código de ética da minha profissão é muitíssimo fresco na minha cabeça. Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema com a OAB relacionado a produzir algum conteúdo que pudesse ser considerado ofensivo ou alguma coisa nesse sentido. Eu vou pedir para o pessoal deixar algumas imagens do seu trabalho no ponto. E eu queria saber qual o vídeo que você mais gostou de fazer. Independente da quantidade de visualizações, o que é que te deu assim? Pô, esse eu acertei. Nossa, deixa eu pensar. Eu acho que um vídeo que eu gostei muito, muito de produzir foi um falando sobre as dificuldades de ser uma advogada iniciante. Porque ele acabou viralizando por coincidência, ele pegou, acredito, com umas 700 mil visualizações. E eu acabei me conectando com muitos advogados recém-formados que passavam pelas mesmas dores. Então você se sente incluído ali. Até porque por estar na internet, às vezes as pessoas têm uma impressão muito errada de você, seja por você ser muito nova ou por você estar ali o tempo inteiro. Então me conectar com pessoas que não produzem conteúdo, mas que enfrentam também as dores do início da profissão é muito legal. Ah, legal. Então vamos acompanhar alguns trechos dos vídeos
produzidos pela advogada doutora Bianca Cardoso. Gírias que só advogados criminalistas entendem. Quando você vira advogado criminalista, você descobre que nenhum cliente vai te ligar e falar: alô, doutora, boa tarde, tudo bem? Sou um estelionatário e gostaria de defesa. Geralmente, a comunicação é feita baseada no artigo. Então, ele não vai ficar ali narrando o crime. Ele vai falar o artigo e você vai saber o crime. Então, por exemplo, boa tarde, caí num 71. Cair é a segunda gíria, que no caso significa que você foi preso por aquilo. Então, caí num 71, artigo 171 tipifica o crime de estelionato. Ele foi preso pelo crime de estelionato. Ah, assinei um 157. 157 tipifica o crime de roubo, ele assinou, ele ainda não foi preso, ele está respondendo em liberdade ou o processo está tramitando e por isso ele precisa de defesa. E esse tipo de gíria parece muito óbvia ou não tão importante, mas quando você está no começo da sua carreira e alguém te liga e fala: oi, boa tarde, meu marido caiu, e tudo que você consegue pensar é: por que você não pede para ele se levantar? Por que você está me ligando? E na verdade ela está desesperada contando que o marido dela foi preso. Coisas que eu sou proibida de fazer por ser advogada criminalista, mas em geral advogados são proibidos de fazer isso. Quando a gente se forma, a gente recebe várias orientações da OAB sobre coisas que a gente pode e não pode fazer. E essas coisas têm punições quando você faz. Você pode ser suspenso e pode até ser excluído. E aí cancela a carreira de advogado pra você. E uma dúvida que vocês têm muito é sobre tatuagem. Gente, tatuagem em advogado não é proibido, claro, desde que não tenha ligação com facções criminosas ou coisas assim. Mas, em geral, a gente vive com a corda no pescoço e tem, sim, muitas regras a serem seguidas nessa profissão. E a primeira delas, por curiosidade, que pouquíssima gente sabe, é que nós não podemos ser vistos bêbados frequentemente, habitualmente. A embriaguez habitual é punida pela OAB. Por que a Deolane vai sair da cadeia mais rápido do que todo mundo pensa? Eu sou advogada criminalista, mas eu vou explicar isso pra vocês sem muito juridiquês pra ficar fácil de entender. Então, imagina que alguém te acusou de cometer um crime, mas essa pessoa ainda não trouxe nenhuma prova, assim, contundente mesmo. E aí, o delegado fala: viu, enquanto a gente investiga se foi você mesmo, a gente vai te deixar preso. E aí você fala: ué, me deixa preso por quê? Você nem sabe se foi eu ainda, eu já vou ficar preso? E aí entra o Código Penal. O Código Penal tem um artigo que é como se fosse uma lista que justifique prender a pessoa enquanto ela ainda está sendo investigada. Por que a polícia não pode invadir a sua casa? Gente, a resposta para isso é mais simples do que parece. Porque a Constituição não deixa. Então, assim, o policial não pode, de livre-arbítrio, bater na tua porta e falar assim: vou querer dar uma olhada aí, tô achando você meio esquisito, e você passando ali na rua, não fui muito com a sua cara. Isso não é permitido legalmente. É necessário um mandado de busca e apreensão ou um mandado de busca para revistar ali a sua casa. A não ser que exista ali uma fundada suspeita ou exista a confirmação da prática de um crime. Então, vamos supor, sua casa é toda de vidro, um policial passa lá fora e vê você esgoelando alguém. O crime está acontecendo ali dentro, ele pode entrar. Coisas que você faz que te tornam uma presa fácil para criminosos. Eu falo isso com propriedade porque eu sou advogada criminalista e sempre que eu vou falar com um réu preso que cometeu um tipo específico de crime, eu pergunto: por que você escolheu aquela vítima? Às vezes foi no aleatório, mas a maioria das vezes tem um padrão de comportamento aí. Tem uma resposta que eles me dão às vezes que é: porque parecia fácil, porque era fácil. E o que é uma pessoa fácil? Uma pessoa fácil de ser assaltada, uma pessoa fácil de ser vítima, às vezes, de um crime de estelionato. É uma pessoa nas ruas, que é aquela pessoa muito desligada, aquela pessoa que anda nas nuvens. Nossa, tô mexendo aqui no celular, tô de boa, não tô vendo nada. Tô andando numa rua escura de fonezinho de ouvido. Nossa, tô muito tranquilo. Muito bem. Puxa vida, e você está trabalhando já no próximo vídeo? Já pode falar o tema? Só para dar um... Deixa eu pensar aqui. Eu deixei um gravado já para soltar hoje. Deixa só eu dar uma olhada aqui. No que será solto hoje. Ah, já vai entrar essa semana, então. Sim, vai entrar hoje já. Vai entrar hoje já. São pessoas que teriam vergonha de contar o motivo da prisão delas. Eu gosto de produzir esse conteúdo que, além de informativo, ele acaba sendo um pouco engraçado. Então, eu trouxe alguns casos de pessoas que foram presas por usarem fantasias inadequadas no carnaval, em público. Então, as pessoas não têm ideia de que isso poderia gerar uma prisão, mas poderia. E é engraçado porque quando você chega num presídio de verdade, ali com criminosos que cometeram crimes muito graves, você acaba sendo preso porque você usa uma fantasia fora do tema, é duro. E esse caso recente que aconteceu, né, daquela moça que não cedeu o lugar para a criança no avião e a mãe ficou brava e aí entrou uma outra pessoa que gravou as imagens e postou. Tem algum crime de stalking aí ou não? Ou não caracteriza isso daí? Não caracterizaria. Pela perseguição que elas estão sofrendo, né? Elas dizem que estão sofrendo aí alguns comentários, algumas coisas. Então, nesse caso, dá para dizer que elas deram causa a essa perseguição, né? Mas não caracterizaria o stalking, porque o stalking seria uma perseguição reiterada. Então, quando se trata de vítimas de stalking, às vezes elas sofrem com isso. Eu tive uma cliente que ela passou, acho que 3, 4 anos sendo perseguida até ela decidir procurar alguém que conseguisse ajudar ela de fato.
Mas no caso da janela do avião, no máximo a Jennifer, né, que foi a pessoa que foi gravada sem autorização, poderia processar a moça que gravou em razão de ter exposto ali a imagem dela e gerado uma série de coisas, mas que foram benéficas para a própria Jennifer, então eu acredito que ela não processaria, mas se quisesse, poderia. Você enfrenta algum tipo de preconceito por ser assim muito jovem e já está tendo um sucesso, né, graças a Deus, na sua carreira? Você percebe alguma coisa nesse sentido? Com toda certeza. Os ambientes mais hostis que um advogado mais jovem pode estar, eu diria que é em delegacia, em presídios. Então, às vezes acontece, sim, de você receber uma olhada. Por exemplo, eu fui em uma delegacia em São Paulo, onde o delegado perguntou, a advogada mandou estagiária? Nossa. E aí eu falei, não, ele não mandou estagiária. A advogada sou eu. E aí a gente entrou, conversou. E no final, saí de lá com o meu cliente. Então, foi bom. Se fosse estagiária, seria uma boa estagiária. Isso não deixa de ser também não um mal entendido, mas um procedimento bem errado dele, né? Acontece Esse bastante. tipo de coisa. Atendendo uma diligência também representando uma empresa, a polícia foi formalizar comigo e aí eles falaram, eu fiz todo o trâmite, né, informei a situação e tudo mais, aí eles, ok, mas para finalizar agora a gente precisa de um advogado de verdade. Aí eu, como assim um advogado de verdade? Um advogado de verdade. Falei, eu sou advogada de verdade. Então mostra a sua carteira. Poxa. Aí lá vai eu, tirei a carteira, aí ele pegou a carteira, formou jovem. Aí eu perguntei, isso é relevante? Não. Aí a gente deu o segmento no procedimento, mas infelizmente acontece. E você tem que estar preparado para responder ali na hora. E isso caberia algum tipo de... Gostaria que sim, mas infelizmente não. Não? Não. Não caracteriza assim uma agressão até? Não, mas são os percalços da profissão. Infelizmente acontece bastante. Já aconteceu também na época da faculdade, de eu estar com uma colega, ela na época tinha por volta de uns 56 anos, eu tinha 17. E aí a gente foi assistir uma sustentação no Tribunal de Justiça, e aí a moça que recebeu a gente na porta falou assim, doutora, você senta ali, estagiário é lá atrás. Poxa. Aí nós duas somos estudantes, então acontece bastante. O direito e a advocacia é uma área que eles priorizam bastante, você ser mais velho, você ter mais idade. Então, ser mais nova acaba, na maioria das vezes, sendo um atributo negativo. Eu sei que eu já perguntei sobre as consequências para as vítimas do stalking, né? Mas quais são as mais graves? O que você percebe nesse... As consequências mais graves? Geralmente é o que eu comentei com você, é a questão da junção de crimes. Sim. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tive uma cliente que o ex-namorado dela perseguia ela reiteradamente. Então, ele já chegou a comprar mais de 40 chips para falar com ela. Ele mandava pix de 1 centavo ofendendo ela. Hoje em dia, no Nubank já tem uma restrição. Você não pode mais mandar mensagem xingando, mas na época não tinha. Então, ele mandava. E aí, o que acontece? Ele pegou um vídeo dela que ela tinha enviado, um vídeo íntimo que ela enviou em confiança para ele na época que eles namoravam. E ele mandou no WhatsApp do trabalho dela. E aí, quem recebeu foram os chefes dela e tudo mais. Quando eu fiz a denúncia para o Ministério Público, era para punir o crime de stalking, que era, no caso, ele estar perseguindo ela reiteradamente. Conseguimos uma protetiva e tudo mais. Só que o Ministério Público, ao analisar o caso, decidiu denunciar ele também pelo crime de divulgação de pornografia. E aí acabou que a pena dele se agravou mais e agora ele está em trâmite de ser preso, efetivamente. Porque como a pena para o crime de stalking é pequena, às vezes acontece da pessoa não ser presa. Mas o que eu comentei com você, o stalker, ele dificilmente comete um crime só. Ele vai acumulando. E aí quando o Ministério Público pega, ele oferece a denúncia por vários e vira uma coisa... Eu refiz a pergunta porque eu gostaria de saber, assim, na sua opinião, o que poderia ser melhorado na legislação para que fosse punido com mais rigor, né, esse tipo de crime. O que você acha que está faltando? André, sinceramente, pena. Eu acredito que a pena é bem pequena para o crime de stalking, que é um crime sério. Eu acredito que se o legislador optou por incluir ele no Código Penal atualmente, se foi convencionado que é necessário que tenhamos uma punição para pessoas que são stalkeadas, que são perseguidas, é porque existem muitas pessoas que são stalkeadas e perseguidas. Então, na minha opinião, não faz sentido que essa pena seja tão pequena se existe uma quantidade tão grande de vítimas cujas consequências são grandes, porque o stalker dificilmente ele vai ficar te perseguindo para te dar oi. Ele vai te perseguir, seja para te hostilizar, seja para expor você. Eu tive outra cliente que o ex-namorado dela ia colocar os nudes dela num telão de um bar. Ele não queria que ela fosse pro bar, ele descobriu que ela ia frequentar aquele bar
Ele queria colocar num telão de slide. Então, assim, as consequências para a vítima são muito grandes. Então, eu acredito sim que a pena é pequena. Acredito que poderia ser maior. E agora um paralelo entre a advocacia, a justiça e o mundo digital. O mundo, como é que está? Isso vai crescer? Isso é uma coisa que vai evoluir bastante? Você acha que é uma união boa, né? É um caminho que a justiça pode seguir? Com toda certeza, digital, né? Com toda certeza. Até porque hoje em dia nós temos muitos crimes que acontecem na internet. E tem muitas pessoas que ainda têm a ideia de que a internet é uma terra sem lei. Então eu vou te xingar aqui e não vai acontecer nada. Eu vou postar uma foto sua e não vai acontecer nada. E não é mais uma terra sem lei há muito tempo e caminhamos para que cada vez mais seja uma terra com leis. No sentido de que as pessoas não tenham tanta liberdade para ofender e até praticar crimes lá e saírem impunes. Então eu acredito que existe uma evolução que tem acontecido e que vai acontecer ainda mais e que com toda certeza ajuda todo mundo, tanto profissionais do direito, quanto as vítimas, quanto quem precisa. Então, em todos os sentidos, se for para nós falarmos também da questão do quanto hoje é viável que eu aqui em Araçariguama consiga advogar em diversos lugares graças a essa junção do mundo virtual com o direito, com toda certeza é incrível para mim, porque eu não teria essa oportunidade. Imagina se eu tivesse que viajar para cada estado, cada vez que eu tivesse uma audiência, cada vez que eu tivesse que me reunir com um cliente. Mas eu consigo fazer requisições para o juiz e fazer com que essas audiências aconteçam de forma online. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está enfrentando uma situação de stalking, o que você diria? Procure um advogado e procure pessoas que realmente possam te ajudar. No meio do caminho você pode encontrar pessoas que tentem fazer com que o seu sofrimento pareça pequeno ou com que a sua dor não seja efetivamente ouvida. E por isso é tão importante você procurar pessoas que saibam lidar com isso. O judiciário reconhece a existência do crime de stalking, mas de certa forma ainda é muito deficiente. Então é muito importante você ser assistido por alguém que consiga resolver o seu problema de fato. Muito bem. Conversamos com a doutora Bianca Cardoso. Doutora, obrigado pela sua participação. E eu queria que você deixasse seu contato. Pode ser? A OAB não permite? Como é que é? Vocês podem me encontrar nas redes sociais com o nome de usuário adv.biancacardoso em todas as redes sociais. E através de lá tem link na bio. Então, se for necessário atendimento jurídico, conseguem encontrar o contato lá. Bacana. Obrigado e obrigado a você também que acompanhou mais este papo na redação. Até o próximo.